nunca interrompa as pessoas enquanto elas estiverem falando. Provavelmente você já escutou e muito essa frase, não é verdade? Só que pensando no nosso dia a dia profissional, muitas vezes nós estamos conversando com alguém, estamos numa reunião, num bate-papo com o cliente, em algum momento você quer interferir, quer trazer um comentário, quer contribuir com algo, quer fazer uma pergunta que tenha relação com o assunto. E como fazer isso, já que não é possível, não é tão interessante interromper? Será que realmente não dá para interromper? Claro que dá, existem técnicas, estratégias para isso, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Olá, speaker! Seja muito bem-vindo ao canal Oratória Sem Medo. Eu sou Fernanda de Moraes, fonoaudióloga, e há mais de 18 anos preparo pessoas para falar em público, profissionais, assim como você, que independe da área. Pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um arquiteto, pode ser um vendedor, pode ser um professor, não importa, porque todo mundo precisa se comunicar. E quando nós investimos nessa habilidade comportamental tão importante para nós evoluirmos em nossa carreira, certamente a gente se sente muito mais seguro, muito mais confiante na hora de falar, e assim é mais fácil influenciar, é mais fácil atingir os nossos objetivos profissionais. Por isso eu quero convidá-lo a se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, já ative o sininho também para o YouTube entender que realmente os conteúdos são legais, são relevantes, e assim ele vai te avisar a cada notificação com um novo vídeo. Todas as semanas nós postamos aqui 2 conteúdos novos com vídeos e também a live que acontece todas as semanas, geralmente às quartas-feiras às 19 horas. Se você ainda não participou dessa live, que é um aulão que eu falo sobre temas específicos de comunicação, também já recomendo você ficar de olho aqui no canal, porque geralmente um dia antes nós já deixamos ali a tela preparada, o vídeo preparado para você ativar também as notificações e ser avisado dessa super aula. Vamos lá! Muitas vezes nós queremos interromper algumas pessoas, principalmente aquelas que são prolixas. Você sabe o que é uma pessoa prolixa? É aquela que fala e repete com outras palavras e traz sinônimos e conta de novo a mesma história, ou às vezes começa um assunto e acaba emendando num segundo assunto, num terceiro assunto, de repente ela diz: nossa, o que eu tava falando mesmo? E a pessoa até se perde. E muitas vezes, é claro que quando isso acontece no ambiente social, tô com a família, tô com os amigos, isso é normal, é gostoso até, um assunto que lembra um outro assunto e a gente se deixa levar, porque não tem um objetivo ali específico para aquele bate-papo, para aquela conversa. Só que nas situações profissionais, muitas vezes o tempo é dinheiro. Então não dá para ficar 2 horas numa reunião com uma pessoa se você separou na sua agenda 1 hora para aquilo, porque isso compromete todo o cronograma, toda a nossa programação. E por isso, saber interromper um ouvinte, o nosso interlocutor, é muito importante, e claro que com muita educação. Primeiro, de que maneira nós interrompemos de uma forma que não é tão interessante? Quando a gente fala: peraí, é minha vez, peraí, posso falar? Eu quero falar agora. Acho que isso é meio invasivo, não? Meio agressivo. Provavelmente você não vai transmitir uma boa imagem profissional falando desse jeito. Ou é também usando esses sons desagradáveis, parece uma pessoa bastante grosseira, nada interessante. Ou alguém está contando uma história e no meio da frase dela você interrompe e começa a falar sobre outro assunto que não tem nada a ver com o que ela estava falando. Bastante ruim, porque dessa forma eu meio que interrompo a linha de raciocínio da outra pessoa e dou uma impressão assim: o que você está falando não é nada interessante, não é nada importante. É exatamente isso que eu trago nas entrelinhas quando eu interrompo dessa forma. Tá bom, Fernanda, então você falou aí algumas formas, né, que não são tão legais. Eu até quero saber de você. Você já viu alguma maneira de interromper o outro que não é bacana, principalmente no ambiente profissional? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Vamos agora às técnicas? Preparado? Primeira maneira de você interromper educadamente é você pedir permissão para outra pessoa. Por exemplo: posso interromper você só um instante? Quando você fala isso, você mostra que você tem alguma informação para contribuir naquela hora. E se a pessoa
perceber que ela precisa encerrar aquela ideia, ela vai dizer assim, só um instante, e ela termina de falar. Ou ela vai dar a vez para você contribuir com uma pergunta, com um comentário, mas sempre pense que tem que ser algo pertinente. Você não pode mudar o foco, mudar completamente o assunto em questão. Segunda maneira é você pedir desculpas pela intromissão. Por exemplo, desculpa te interromper, mas eu posso contar uma história rápida? Quando você fala isso, você mostra que você está meio que infringindo uma regra da boa comunicação, que é interromper o outro. E mostra que você também tem uma informação que é importante, que precisa ser dita. E às vezes é interessante, porque você pode até esperar a pessoa terminar a história, só que muitas vezes essa história se prolonga e você acaba esquecendo. Já aconteceu isso com você? De você pensar assim, tá, não posso interromper, mas eu vou esquecer o que eu preciso dizer, isso é tão importante. Por isso que essas estratégias você pode usar, é claro que com a permissão do interlocutor, da outra pessoa, porque pode ser que ela não te dê a chance de interromper naquele instante, mas você vai pedir. Terceira estratégia é você falar algo que seja relevante. Quando você diz, posso contribuir com uma ideia que com certeza vai te ajudar a entender melhor o que está acontecendo? Você mostra que está valorizando o assunto em questão e o que você vai dizer é relevante. E é claro que realmente precisa ser importante. Você não pode contar uma história, trazer ali uma ideia, um pensamento que você teve que não tem nada a ver, não tem fundamento. Precisa realmente ter relação com o assunto, ser coerente e agregar em algo, contribuir em algo. Pense muito bem antes de interromper. Quarta forma é você estabelecer uma regra logo no início da conversa. Por exemplo, vamos supor que a outra pessoa vá fazer uma apresentação e você pode já combinar com ela. Eu posso fazer perguntas no decorrer da sua apresentação ou você prefere que eu faça no final? Ou o próprio apresentador pode sinalizar isso. Estou numa reunião com várias pessoas. Antes de começar a reunião, eu introduzo o meu assunto, cumprimentei as pessoas e eu digo, pessoal, nós vamos ter um tempo para questionamentos no final da minha apresentação, tudo bem? Por isso já podem ir anotando quais são as dúvidas, quais são os questionamentos. Ou você pode combinar, olha, podem me interromper a hora que vocês quiserem. E assim você vai conduzindo. E aí, até se você for o apresentador nesse dia, você tem que ter muita sensibilidade de perceber se está sendo muito interrompido, porque se isso acontecer, acaba atrapalhando a condução da sua apresentação, que vai ficar muito longa, vai ficar o tempo todo fracionada, porque alguém entra com uma dúvida e nem sempre as dúvidas que aparecem são pertinentes. Às vezes a pessoa vai perguntar um negócio que não tem nada a ver com o assunto em questão, e aí você tem que ter o jogo de cintura de conduzir aquilo. Tá, pessoal, como nós temos muitas dúvidas hoje, isso é muito importante, que bom que vocês estão interessados, curiosos sobre este assunto. Vamos deixar agora para o final. Assim nós respondemos, vamos ficar 10 minutos focados em resolver esses questionamentos. Quinta maneira é você fazer um rápido resumo. Então lembra, você tem um ouvinte, um interlocutor ali no seu diálogo que fala muito e que vai trazendo muitos detalhes e se perde no assunto e vai se prolongando e a fala acaba sendo até cansativa. Eu já gravei vídeo sobre isso, sobre ser prolixo na comunicação. Vou deixar até o link aqui para você consultar esse vídeo caso você também seja prolixo. E quando você faz um resumo do que a outra pessoa acabou de falar, você mostra que entendeu. Então, supondo que a outra pessoa fez uma apresentação assim, então, porque é muito importante nós gravarmos vídeos para as redes sociais, para termos mais autoridade no nosso negócio. Inclusive, uma vez eu gravei um vídeo que foi muito interessante, porque esse vídeo eu falava sobre a importância da voz num vídeo e como isso chega para outra pessoa com mais autoridade, com mais poder. Aí você pode dizer assim, entendi, então realmente vale muito a pena nós gravarmos vídeos para elevarmos a nossa autoridade, termos mais visibilidade, e essa tem que ser uma prática constante. É isso mesmo? Porque aí você mostra assim, tá, resumiu o que eu falei, já entendi, não preciso ficar me prolongando aqui nesse assunto. E a última estratégia é você usar a linguagem corporal em seu favor.
Como? Mantendo contato visual. Então, você quer interromper, não adianta você ficar lá olhando para baixo, para cima, pega uma caneta e fica anotando, e você quer saber o momento certo de interromper aquela pessoa prolixa. Peraí, mas você não tá nem prestando atenção. Então, mantenha o contato visual com o seu ouvinte. Comunique-se com o olhar. Além disso, use os gestos, as mãos na hora de você interromper. Quando você falar, posso fazer uma pergunta? Não adianta só você verbalizar. Posso fazer uma pergunta? Posso contribuir em algo? Você tem que demonstrar isso com o seu corpo. Posso fazer uma pergunta? Levanta a mão, inclina o tronco para frente, mantenha o contato visual e cuidado com o tom de voz, que você não pode ter aquele tom de voz agressivo. Posso fazer uma pergunta? Não, mas mantenha a doçura, a delicadeza, a gentileza por meio da sua voz. E agora, você já sabe várias estratégias para interromper as pessoas. É errado interromper? Depende do contexto, depende do ouvinte, depende do assunto em questão. Tenha sensibilidade, tenha bom senso para identificar se o contexto que você está permite que você interrompa e lembre-se de usar alguma dessas estratégias. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Já deixa aqui o seu curtir e compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, do trabalho, da família, que com certeza teremos melhores relacionamentos pessoais e profissionais. Dê voz às suas ideias, speaker. Um beijo e até o próximo vídeo.